Mateus, capítulo de número 10. É o estudo que traremos esta noite. Os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos seus 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Nós queremos orar ao Senhor, ao Filho, para fazer o clamor por cada pessoa nesta noite. Apresente a Deus a sua causa, apresente a Deus os seus sonhos, apresente a Deus suas dificuldades, e haverá o milagre de Deus na sua vida esta noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Clamamos todos, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te adoramos, meu Senhor, na beleza da tua santidade, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós te clamamos nesta hora, meu Senhor da glória, pela nossa nação, meu Senhor, pela Bahia, por Camaçari, meu Senhor amado, e por todo mundo. Tu és poderoso, meu Senhor. Tu és um Deus que nunca perdeu sequer uma batalha. Ó general de guerra, leão da tribo de Judá, vai na nossa frente, meu Senhor. Frustra os planos do diabo, meu Senhor amado. Repreenda esse vírus maldito, meu Senhor, em um nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde tiver uma pessoa enferma, uma pessoa oprimida, meu Senhor, que seja liberto nesta hora, em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos todos estar nos nossos lugares. Desligue aí tudo que você puder, esteja atento, só não desligue o celular, senão você não vai assistir a mensagem, né? Mas desligue a televisão, coloque o menino sentado e vamos todos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e esses dias nós temos pensado sobre estes capítulos que nos ensina lições preciosíssimas. E hoje nós iremos estudar sobre autoridade delegada. Nós estudamos sobre a autoridade e a compaixão semana retrasada, e estudamos na semana passada sobre a autoridade e a crítica, e falando sobre a autoridade de Jesus e a compaixão dele pelas pessoas, e falando sobre a autoridade de Jesus e as críticas, e mostramos que mesmo Jesus sendo Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mesmo assim as pessoas achavam uma forma de criticá-lo. Hoje nós iremos estudar sobre a autoridade delegada. Todo mundo sabe que um grande líder, ele precisa delegar autoridade. Por quê? Porque um líder sozinho não pode fazer nada. Uma das funções da liderança é delegar autoridade. Um líder, quando ele não delega, ele comete o erro que Moisés cometeu quando assumiu logo a liderança. Moisés assume a liderança do povo, quase 3 milhões de pessoas, e ele sozinho começou a atender todo mundo. Um dia o seu sogro veio visitá-lo, e em vez de ficar impressionado com aquela fila de gente para atender, para Moisés atender, ele chama Moisés e diz: você vai morrer, aqui vai acontecer duas coisas, vai morrer você e o povo. Você vai morrer de esgotamento, e o povo vai morrer porque não vai aguentar, porque muita gente. Delegue, bote pessoas, líderes de 10, líder de 50, líder de 100, líder de 1000 e líder de 10.000. Essas pessoas vão ter autoridade sobre estes grupos, e quando essas pessoas não conseguirem resolver, aí sim venha você.
Quando Jesus, ele nos mostra aqui nesse capítulo 10, ele está mostrando exatamente isso. Jesus está delegando autoridade para os seus apóstolos. Jesus está delegando autoridade para os seus discípulos. Nós estamos aí vendo essa imagem, que é alguém dando a chave, alguém dando poder, alguém dando autoridade, alguém dando a função àquela pessoa do que ela pode fazer. Então nós iremos pensar algumas coisas esta noite. A primeira coisa que nós precisamos pensar no texto do capítulo 10 de Mateus é: a escolha é unilateral. Olha o que diz o texto: tendo Jesus chamado os seus discípulos. Ou seja, a escolha é exclusiva de Deus. Pela sua soberania, ele determina a quem ele vai delegar autoridade. Isso não depende de indicação humana. Isso não depende de pressão. E isso não depende de pedigree. Isso não depende de que família a pessoa faz parte. Isso não depende da criação que a pessoa teve. Isso não depende do histórico que a pessoa teve. Não. Depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Olha o que diz João: não fostes vós quem me escolheste, diz o Senhor, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Quando Jesus está falando sobre os dons ministeriais, ele diz: a uns ele deu para ser pastor, mestre, profeta, evangelista. Ou seja, essa escolha não adianta pressionar, não adianta forçar a barra, não adianta arrumar um jeitinho. Aqui na terra o cara consegue amizade com um prefeito e ele consegue, já tem gente que consegue amizade com alguém, pressiona, consegue. No reino de Deus, se Deus não quiser, você pode fazer a pressão que for, você não vai, porque a escolha é unilateral. E ele escolhe quem ele quer. Você observa que já é difícil entender como é que Deus escolhe sem precisar de ter nenhum outro requisito. O requisito é dele. Mas quando você chega nessa parte aqui, isso aqui surpreende, porque ele escolhe quem ele quer. E quem é que ele quer? Ele quer um homem como Mateus. E quem é Mateus? Um publicano. E o que é ser publicano? Era aqueles que eram judeus e trabalhavam para o Império de Roma. E o que é que as pessoas achavam dos publicanos? Os piores seres que existiam. Era como se fossem traidores da pátria. Os publicanos era alguém, era como se, vamos usar uma analogia, o Brasil fosse dominado, sangue de Jesus tem poder, pela China, e aí o governo chinês contratasse brasileiros para poder oprimir os brasileiros e cobrar imposto que ia para a China. Assim era, os sentimentos eram considerados como traidores, eles eram pessoas mal vistas. Eles eram pessoas completamente fora da ótica humana. O publicano não tinha nenhuma possibilidade de ser escolhido por ninguém. Não tinha. Por que não tinha? Porque ele era mal visto, ele era bem de ser escolhido. Aí o Senhor vai passando na coletoria de imposto, o Senhor vai passando na cidade de Cafarnaum, passando não, porque Cafarnaum era a sua cidade natal, era onde tinha a sinagoga, provavelmente foi Jairo, o centurião, que construiu aquela sinagoga, e ele agora passa a ver Mateus lá cobrando imposto, e o Senhor diz: me segue. E Mateus segue. E Jesus não está nem aí para o que vão falar. Por quê? A escolha é dele. É ele quem decide quem vai ser, quem não vai ser, quanta autoridade você vai ter e quanta autoridade você não vai ter. Isso não é tempo de crente. Isso não é quanto tempo você ora. Isso não é quanto tempo você está na igreja. Isso não depende de quem você é parente. Isso não depende de com quem é o seu histórico, não. Isso depende da vontade de Deus. Deus vai lá e diz: eu quero Mateus. Mas Mateus é publicano, mas eu quero Mateus. Mas ninguém gosta de Mateus, mas eu quero Mateus. Mas Mateus, as pessoas não gostam dele. Problema dele, eu quero Mateus. Você quer Mateus? Quero. Pronto, está fechado. Se eu quero e você quer, está fechado. Isso é
é uma coisa interessante. A próxima coisa que nós precisamos entender é que essa autoridade ela é tríplice. A gente pode entender e observar que essa autoridade ela pode ser observada de três formas. Jesus dá três poderes para os seus discípulos. Primeiro poder, para pregar. Você vai observar que quando Jesus chama os discípulos, a prioridade não é curar, a prioridade não é fazer o social, a prioridade não é fazer show, não, a prioridade é pregar. Nós não podemos esquecer que a principal missão da igreja é pregar o evangelho. Nós não podemos perder o foco. Existem muitos lugares que perdeu o foco, não prega mais o evangelho, ele está olhando só o milagre. Já tem outros lugares que não está pregando o evangelho, mas está cuidando do social. Não, o social é importante, o milagre é importante, mas o mais importante de tudo é uma igreja que tem uma mensagem poderosa para este mundo, porque só a igreja tem esta palavra. Deus deu poder para pregar, e deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Esse poder para pregar aqui é extraordinário, porque às vezes você vai ver pessoas tímidas, você vai ver pessoas que não têm coragem de matar uma barata, mas na unção do Espírito Santo ele tem coragem de enfrentar os demônios e pregar a palavra de Deus. Pessoas que estão ali sentadas dizendo, mas eu não sei nem o que eu vou falar, mas quando abre a boca a palavra flui, o poder acontece, as coisas acontecem, porque Deus está dizendo, eu lhe dei o poder para pregar, eu lhe dei o poder para ensinar, eu lhe dei o poder para mostrar às pessoas o caminho, e isto é mediante a palavra. O segundo autoridade, Deus deu poder para libertar. Isso aqui é muito lindo. Temos a autoridade de Deus para libertar pessoas das garras de Satanás. Nós temos autoridade para dizer ao demônio, sai, e ele tem que sair. Nós temos autoridade para orar por uma pessoa e dizer, seja liberta desse vício, e ela é liberta. Por quê? Porque nós recebemos autoridade para libertar as pessoas. Você já imaginou que moral? Deus chegar para homens e dizer, você tem autoridade para libertar os cativos. A terceira e última autoridade é a autoridade para curar. Isso aqui é muito lindo a gente prestar atenção. Nós temos a prerrogativa de curar os enfermos. Vamos ver o que diz a Bíblia? Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que coisa linda. Isso aqui, um médico incrédulo que lê isso aqui diz, mas rapaz, eu estudei 5 anos, 6 anos ralando, fiz residência para aprender o nome do remédio, tudo. Agora vem um pastor, vem um presbítero que não sabe nem o nome do remédio, bota a mão sobre a cabeça do enfermo e a doença vai embora. Que autoridade é essa? Deus dá. Deus dá essa autoridade. O cara é o melhor médico, é reconhecido, foi formado em Harvard, ele tem especialização na Europa, ele já atendeu os grandes e poderosos, mas ele não tem autoridade de botar a mão na cabeça de um cara e dizer, seja curado. Ele não tem. Agora vem de lá para cá um homem, pescador como Pedro, cheio de defeito como Mateus, mas tem autoridade para curar. Aí chega na cabeça do enfermo e diz, eu lhe ordeno, em nome de Jesus, saia! E a paralisia sai, e a cegueira sai, e os demônios saem, e a dor sai. Por quê? Porque o poder para curar Deus delegou aos seus discípulos. Vamos ver? Esse texto que a gente vai ler ainda é mais forte ainda. Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum.
Se impuser as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Se impuser a mão, o doente está lá, você vai lá e coloca a mão, e no nome de Jesus, o doente fica curado. Nós temos autoridade para libertar, e nós temos autoridade para curar. Quer mais do que isso? Ainda tem gente que diz: ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém me conhece. Meu irmão, você tem autoridade dada por Deus. É claro que nesse caso aqui não é para todos. É bom que fique claro isso aqui. Aqui não está dizendo todo crente. Aqui não, o texto está dizendo: Deus escolheu aqueles homens e deu poder a eles. Aqui é poder específico, aqui é autoridade delegada. Você tem autoridade delegada para fazer isso aqui. Mas vamos andando, para a gente pensar, que tem muita coisa para a gente pensar nesse texto. Ele escolhe quem ninguém escolhe. Isso aqui é uma coisa muito séria. Deus escolhe. Olha, se um empresário fosse montar uma empresa, ele nunca contrataria quem Jesus contrata. Deus escolheu aqui. Vamos pensar aqui sobre isso. Primeiro, a lista dos escolhidos. Temos pessoas com predicados e adjetivos que ninguém, humanamente falando, escolheria. Ninguém. A gente vai ver isso mais na frente. 2. Quem eram aqueles homens? Galileus. Se a gente não conhece a nomenclatura bíblica, a gente não consegue entender o que o texto está dizendo. Mas quando o texto está dizendo que Jesus escolheu homens galileus, eram homens desprezados, eram homens iletrados, eram pessoas que sofriam preconceito pela localização e pelo estilo de vida. Essa palavra galileu, para a gente entender aqui no Brasil, é o caipira, é o nordestino, é o homem do campo, é o homem do interior. Olha, Jesus, quando escolhe, Ele não vai escolher os da capital, Ele não escolhe os que têm formação, que falam vários idiomas. Não, Jesus escolhe Galileu. Quem eram os Galileus? Os caipiras, eram os que moravam na região da Galileia. E todo mundo que era dessa região, alguém dizia: é o Galileu, é comento, é o que é fraco, é o que não tem estudo, é o que não sabe se comportar. Jesus disse: é você que eu quero, venha. 3. Pessoas simples. Eram pessoas simples. A maioria, 4 dos 12, eram pescadores profissionais, sem nenhum aparato acadêmico, sem nenhum curso de oratória. E isso aqui você precisa gravar na sua mente. Jesus chama as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser em suas mãos. Jesus não chama a pessoa pelo que aquilo que elas são, não, porque se Jesus fosse chamar pessoas por aquilo que elas são, nenhum de nós seríamos o que somos. Mas Jesus chama Pedro, Jesus chama Tomé, Jesus chama Filipe, Jesus chama Mateus. Quem é eles? Pescador, precipitado, publicano. E agora, nas mãos de Jesus vira pastor, nas mãos de Jesus vira escritor de livro da Bíblia, na mão de Jesus vira profeta, na mão de Jesus vira autoridade, na mão de Jesus passa a ter poder sobre os demônios e sobre as enfermidades e o pecado. Não importa quem você é, o que importa é o que Jesus vai fazer com você nas mãos dele. É isso que está o segredo. Mas vamos estudar agora sobre cada apóstolo. Vamos começar pelo primeiro da lista, Pedro. Quem é Pedro? Simão Pedro. Quem era ele? Um pescador de profissão. Nasceu aonde? Em Betsaida. João capítulo 1, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Uma cidade pequena. Aonde Pedro morava? Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade às margens do mar da Galileia. Eu tive o prazer de ir em Cafarnaum e de orar na sinagoga que foi construída. Ainda há as ruínas da casa de Pedro. E tem uma igreja que construíram por cima, uma igreja católica, mas tem as ruínas da casa de Pedro, e tem as ruínas da sinagoga, ainda há as ruínas original, aonde Jesus pregou naquela sinagoga. Era lá que Pedro morava. Quem
Quem era Pedro? Falava sem pensar. Irmão, essa primeira característica de Pedro aqui, ele já estava fora de qualquer seleção, porque uma pessoa que fala sem pensar, está fora. Ninguém escolhe uma pessoa que fala sem pensar. Uma pessoa que fala sem pensar é irresponsável. Era Pedro. Outra característica de Pedro: inconstante. Uma hora ele dizia: eu sou capaz de ir à morte com o Senhor, eu sou capaz de morrer no teu lugar, eu sou capaz. Na hora, eu não conheço esse homem, não sei quem é esse cara. Uma hora ele dizia: eu não volto mais a pescar. Outra hora: não, eu vou pescar porque não dá mais para mim. Inconstante. Quem era Pedro? Temperamental. O que é uma pessoa temperamental? Sanguínea. Não, Senhor, pode ficar tranquilo. Aí Jesus agora, quando é levado pelo soldado do sumo sacerdote, Pedro já está com a espada na mão para matar o menino que veio comandando aquela equipe e arrancou a orelha dele. Era temperamental. Pedro é tão temperamental que lá na frente, depois de apóstolo, a Bíblia diz que ele tem uma discussão muito forte com Paulo, porque os dois também eram temperamental. Pedro vivia os extremos. Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 8 e 9. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus está lavando o pé de todo mundo deu o pezinho para lavar. E Pedro: não, o senhor não vai lavar meu pé não. Aí Jesus diz: tenta, ou dá logo um banho ou não lava pé. Porque Pedro era os extremos. 4. Pedro era sincero. Pedro era sincero. O que significa isso? Diferente de Judas, que ele agia pelo impulso. Já Judas não. Judas era calculista. Judas ficou ali, ó, dizendo: eu vou arrumar um jeito de sair dessa parada. Eu vou arrumar um jeito de me livrar desse cara, porque esse cara não é quem eu pensei. E ele fica macumunando aquilo ali até achar uma oportunidade. Vem de Jesus. Já Pedro não. Pedro falava logo o que sentia, falava o que queria, falava logo o que pensava, falava o que ele acreditava. Esse é o primeiro apóstolo que Jesus chama. E deu um trabalho que não foi fácil. Vamos para o segundo. Os dois segundos, Tiago e João, 2 irmãos. É claro que aí Tiago, e a Bíblia bota o nome dos dois, né? Tiago e João. Quem eram Tiago e João? Eles eram explosivos e temperamentais. Tiago e João era explosivo e temperamental. Eram chamados de filhos do trovão. Não era fluxo e cheiro esses dois meninos. Eles pediram para Jesus matar o samaritano. Um dia Jesus foi lá para a região de Samaria e Pedro e Tiago e João disseram: ó Senhor, por que o Senhor não manda cair fogo do céu e matar essa raça de gente tudo? Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha, o Senhor permite que a gente use essa autoridade que o Senhor deu para a gente para impedir fogo do céu, para matar esses caras tudo aqui? Olha o tipo de gente que Jesus escolhe. Olha o tipo de gente que vai ser parte do ministério. Quando eu vejo hoje pastores, presbíteros, quando eu vejo dirigente de igreja descartando as pessoas: ei pastor, esse aqui não presta não porque é muito afoito. Esse aqui também não presta não porque é muito... Ele fala sem pensar. Esse aqui também não presta não porque ele é muito explosivo. Então você está dizendo que Jesus não sabe escolher. Então você está dizendo que você vai esperar pessoas perfeitas. É por isso que tem obreiro que trabalha sozinho. É por isso que tem pastor que trabalha sozinho, porque ele está querendo perfeição que nem ele tem. Nós estamos falando de um homem perfeito. Jesus era perfeito, mas ele escolhe 2 homens chamados de filho do trovão, homens que qualquer coisa já queria mandar fogo do céu cair. Quem era Tiago e João? Gostava de posição e status. Não era só explosivo não, era metido, gostava de um microfone, gostava de uma cadeira do meio, gostava de púlpito. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. E ainda era o filhinho da mamãe, falou com mamãe, para ir pedir a Jesus o que eles queriam. O que foi que ela pediu? E adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu:
manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Você acha que ela foi pedir por quê? Você acha por que ela foi pedir? Ela conhecia os filhos, eram os filhinhos da mamãe. Esses meninos tinham lá dentro dele algo que eles queriam estar em cena, tá na mídia. Mas Jesus escolheu eles também. Quem era Tiago e João? Tiago foi o primeiro a ser martirizado. Atos capítulo 12, versículo 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Morreu, foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro que o Império Romano matou para poder chamar a atenção da igreja, para dizer: agora eu estou mostrando a vocês que eu faço o que eu quero. João foi o único que morreu de morte natural. Dos discípulos de Jesus, João foi o último a morrer e foi o único que morreu, fazer igual a minha avó, de morte morrida. Foi o único. O restante tudo morreu de forma como mártir. Vamos estudar sobre André. Olha, eu quero que você preste atenção. Eu quero que você em casa aí pegue uma caneta, anota, pega a tua Bíblia, né? Pega uma caneta, vai marcando, porque é assim que a gente aprende. Vamos estudar sobre André. Quem era André? Era um homem pacato que trabalhava nos bastidores. André não era. E André? André já era mais tranquilo, André já era mais recatado. André era uma bênção nos bastidores. Quem era André? Ele que levou Pedro a Cristo. João capítulo 1, versículo 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que coisa. Quem foi que levou Pedro a Jesus? André. Mas quem foi que ganhou a fama no ministério? Pedro. Qual era a função de André? Bastidor. Deus não trabalha igual na vida de ninguém. Às vezes você vai levar alguém a Cristo e essa pessoa vai ser muito maior que você, vai se destacar muito mais que você, vai ser um instrumento maior que você, e isso é necessário ser entendido. Quem era André? Era um homem observado, levou o garoto com o lanche até Jesus. João capítulo 6, versículo 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? A obra Jesus precisa de Pedros, que está na frente, que prega, que enfrenta. E Jesus precisa de Andrés, que está todo mundo sem saber como é que vai dar comida. E daqui a pouco ele aparece e diz: Senhor, eu achei um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. É um lanchinho. O que é isso para uma multidão? Aí eu lhe pergunto, o milagre aconteceu por causa de quê? De André, que levou o menino com o lanche. Às vezes nós temos pessoas na igreja, irmãos, que são chamadas por Deus, que elas nunca serão pregadores, nunca serão pastores, nunca estarão na frente, nunca serão grandes homens de Deus, mas às vezes o milagre da multiplicação está acontecendo por causa delas. Elas estão ali no meio, elas conseguem fazer uma leitura, elas conseguem ajudar, elas conseguem ver o que ninguém viu. Vamos estudar, vamos mais para frente. A outra turma, isso aqui a gente escolhe. Quem fez essas escolhas aqui foi Jesus. Filipe. Quem era Filipe? Filipe é cético. O que é uma pessoa cética? Uma pessoa incrédula, uma pessoa que é difícil de acreditar nas coisas. E aqui, a gente que é obreiro, irmão, precisa entender que nem todo mundo na obra de Deus terão o mesmo nível de fé. Olha, nós estamos falando de um homem que estava andando com Jesus, mas ele era meio, Então tem aqueles irmãos que você está dizendo: é hoje. Ele está dizendo: é hoje o quê? É hoje o quê? Já tem outros que você está dizendo: é hoje. Meu Deus, eu nem falei ainda, mas ele já está no mistério. Já tem outros que você está dizendo: é hoje. Ele está dizendo: é hoje o quê? É o que ele vai falar mesmo. Ele já é mais criterioso, ele já é mais racional. Já tem gente não que é emocional. Ainda bem que você está dizendo: levanta a mão que é hoje. Ele já levanta e recebe. Já tem outro que diz: o que é que ele vai profetizar mesmo? Olha o
que diz João capítulo 6, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. André chega e diz assim: Senhor, tem um menino aqui que tem comida. Aí Filipe aparece e diz: mas se fizer uma conta aí, ó, não tem dinheiro para comprar comida para esse pessoal todo não, viu? Se a gente for fazer uma conta por baixo, a gente vai precisar de um dinheirão. O cara estava andando com Jesus, o dono da multiplicação, o dono da vida, mas ele era racional. Tem gente que você está dizendo assim: nós vamos construir uma igreja, nós vamos comprar os bancos. Aí aparece Filipe: quantos bancos o senhor vai comprar? 50. Quanto é cada banco? E Pedro está dizendo: Deus é fiel, Deus vai abrir a porta, Deus vai mandar, fica na tua, Filipe. Filipe está dizendo: vamos fazer a conta, 50 vezes 1000 dá quanto? 50.000, e Pedro está dizendo: cala a boca, murmurador. E Filipe está dizendo: 50.000 dividido por 10 crentes, dá quanto para cada um? É o racional. Mas Jesus escolheu ele também. Você já viu que a gente que é pastor, que a gente que é líder, a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente joga Filipe fora, a gente só fica com João. Desses aqui a gente só ia ficar com João. João era amoroso, gente boa. Aí a gente jogava Pedro fora, jogava Filipe fora, jogava Bartolomeu fora, jogava Tadeu fora. Por quê? Porque eles não estão como manda o figurino das escolhas. Quem é Filipe, pastor? Filipe é o mesmo que andando tanto tempo com Jesus não sabia o caminho. Imagina. Não tem gente na igreja anos e anos, daqui a pouco ele para perguntar uma coisa a você e diz assim: meu Deus do céu, Jesus, meu pai, fazer igual a irmã, Jesus, Maria José, essa irmã tem tanto tempo na igreja, meu Deus. Era Filipe. João capítulo 14, versículo 8. João capítulo 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: ô Filipe, mostra o Pai. Eu e o Pai somos um, Filipe. Mas aí vocês vão seguir o caminho. Senhor, e qual é? Filipe, eu sou o caminho. Mas Filipe, você está andando o tempo todo comigo e não sabe? Eu sou o caminho. Olha que coisa fantástica. Jesus escolhe um homem racional, que demorava de entender, que demorava de pegar as coisas, que demorava de fixar aquilo que estava sendo ensinado. Mas Jesus escolheu ele. Será que nós temos paciência para escolher Filipes? Será que nós temos paciência para ensinar Filipe 2 vezes o que a gente só ensina uma para Judas? Quem é Filipe? O que convidou Natanael para ver Jesus. Ele era cético, ele era racional, mas ele convida alguém para ir até Jesus. João capítulo 1, versículo 45 e 46. E 46. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Olha, você precisa entender isso aqui. Anota isso no teu coração. Nem todo mundo na igreja vai ser do mesmo jeito. Tem gente que para pegar fogo demora, para entender demora, ele é mais racional, mas ele crê em Jesus. Ele não faz aquele mistério todo, ele não é do manto, mas ele crê em Jesus. E a gente precisa entender isso. Senão a gente começa a selecionar quem pode. Vamos lá. O próximo, Bartolomeu. É o mesmo Natanael que Filipe levou a Jesus. Isso aqui é uma coisa interessante para você perceber, que o Bartolomeu, conforme os estudiosos, é o Natanael.
Filipe vai e diz assim: tem alguém, Jesus está aqui, pode vir alguma coisa? Ele disse: vem, vem. Então há um entendimento dos estudiosos que esse Bartolomeu é o Natanael que é trazido por Filipe. Quem era Bartolomeu? Ele era preconceituoso. Não precisa ler esse texto que a gente já leu aí na frente, não foi isso? Ou não? Já leu isso? João 1,46. Quando diz assim: vem alguma coisa bem de Nazaré? Tem alguma coisa boa que vem de um lugar daquele? Porque Filipe diz: olha, rapaz, eu achei o Messias. Da onde? De Nazaré? De Nazaré? Porventura Nazaré pode trazer alguma coisa boa? Filipe diz: vem, veja. Ele foi, viu, gostou e ficou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem foi Bartolomeu? Foi um dos discípulos a quem Jesus apareceu ressurreto junto ao mar da Galileia. João 21:2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Quem é Bartolomeu? Dizem que ele foi esfolado vivo e depois crucificado, enquanto outros dizem que ele foi açoitado até a morte. Vamos lá? Vamos para o próximo discípulo de Jesus, Mateus. Quem é Mateus? Mateus também é chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Marcos capítulo 2, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então esse texto aí está se referindo a quem? A Mateus. Mateus é chamado também de Levi. Lucas capítulo 5, versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentando na coletoria e disse-lhe: segue-me. Mateus era o coletor de imposto do povo hebreu. Durante a dominação de Roma, o Herodes Antipas trabalhava em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Ele era como um trabalhador da Receita Federal. Ele trabalhava cobrando imposto dos seus irmãos para um reino que era impostor, que era o Império de Roma, que era apedrejado, decapitado e queimado. Vamos estudando mais sobre quem são estes que Jesus escolheu. Vamos falar sobre Tomé. Quem é Tomé? Aí, meu irmão, se Filipe era cético, Tomé era o poço de incredulidade. João capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? João capítulo 20, versículo 25 e 28. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Olha que coisa. Disseram para Tomé: Jesus ressuscitou. Ele disse: eu só acredito botando o dedo no lugar lá que eu vi botando o prego. Agora, se eu conseguir botar o dedo no lugar que eu vi botando o prego no dia da crucificação, aí eu creio. Esse era o homem que Jesus escolheu. Nós estamos falando pós-ressurreição, viu? Nós estamos falando de um homem que conviveu 3 anos e meio com Jesus. Viu milagre da multiplicação, viu cego vendo, viu mudo falando, viu paralítico andando, e ainda estava dizendo: eu só acredito se botar o dedo. Quem era Tomé? Ele demonstrava ao mesmo tempo pessimismo e uma enorme devoção ao Senhor. Ele precisava se certificar de que aquele a quem os discípulos estavam dizendo ter visto realmente era o mestre. Você sabe o que é que no fundo Tomé está dizendo? Eu até acredito que Jesus ressuscita, mas eu quero saber se é esse aí que vocês estão dizendo. Era isso que Tomé queria dizer. Vamos estudar mais sobre outros discípulos que Jesus chamou: Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Você vê que esse Tadeu, você não ouve nem falar nesse abençoado irmão, mas ele faz parte do colégio apostólico. Eles não se destacaram.
Anote isso no seu coração: nem todos que são chamados por Deus se destacarão. Anotou para não esquecer? Nem todos os que são chamados por Deus se destacarão. Tem gente que pensa do mesmo jeito que Deus usa fulano, vai me usar porque eu tenho uma chamada. Não. Deus chamou Tiago, filho de Alfeu, que é diferente do Tiago, irmão de João, e chamou Tadeu. E eles? O texto nem fala sobre eles. É muito difícil você achar alguma coisa sobre esses dois homens. Quem é Tiago? Tiago não se sabe praticamente nada da sua história. Provavelmente ele é uma pessoa que o Evangelho de Marcos chama de Tiago Menor. Esse Tiago Menor aqui, dizem que ele era baixinho, aí chama ele de Tiago Menor. Marcos 15:40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Tadeu, quem é Tadeu? Pouco se sabe sobre quem foi Judas Tadeu. Dizem que o nome dele é chama de Judas Tadeu, né? A única informação sobre a vida dele é fornecida por Lucas ao dizer que ele era filho de Tiago. Claro que aqui é um entendimento sobre filho, na verdade ele era irmão de Tiago. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Ele mostra que há diferença entre os dois Judas, mas provavelmente essa expressão que é utilizada aqui mostra que esse Tadeu era filho desse Tiago. Eles vão para o colégio apostólico, eles se tornam apóstolos de Jesus, mas não se destacam. E vamos estudar sobre outro. Simão os Zelotes. Quem era Simão os Zelotes? É outro que não se destacou. Era membro de uma seita extremista que defendia a luta armada contra Roma. Pois Jesus chamou Judas Zelote também. Cara valente que achava que tinha que resolver as coisas na bala. Jesus diz: ei, eu quero você também, venha. Quem era Simão Zelotes? Era de um partido de esquerda radical. Jesus diz: ei, pode vir, eu quero você também. Era o oposto de Mateus. Enquanto Mateus, ele trabalhava para Roma, Simão Zelotes queria destruir Roma. Agora olhe para mim. Jesus chama quem trabalha para Roma e Jesus chama quem odeia Roma, bota no mesmo ministério e diga: convivam. E um dizia: não, mas Roma é o carote, dizia: Roma tem que matar. E agora? Vocês são apóstolos, vão trabalhar junto para o reino de Deus ser glorificado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora estudar sobre o último, Judas Iscariote. Quem é Judas Iscariote? Era o filho de um homem chamado Simão. João capítulo 6, versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para atraí-lo, sendo um dos 12. Provavelmente esse nome Iscariote vem dessa palavra Quiriote, que era onde Judas nasceu. Então esse nome Iscariote está ligado ao local do nascimento. Quem era Judas Iscariote? Era o tesoureiro do colégio apostólico. João capítulo 13, versículo 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Teve gente que não se destacou, teve gente que se destacou e não aproveitou. Tadeu e Tiago não se destacaram. Simão Zelote não se destacou. Judas Iscariote se destacou tanto que ganhou a confiança de Jesus e virou tesoureiro do ministério, mas se perdeu. Quem era Judas Iscariote? Ele recebeu um pagamento para atrair seu mestre, a soma de 30 moedas de prata. Mas vamos lá, nós estamos estudando sobre a autoridade delegada. E agora eu começo a pontuar algumas coisas mais contundentes. Não é de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Primeiro, versículo de número 5, acompanhe comigo. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Sabe o que significa? Você recebeu autoridade, mas essa autoridade é direcionada. Você não pode fazer o que você quiser com esta autoridade. Jesus diz assim: eu dou autoridade,
mas vocês vão sair daqui e vai pregar para judeu, não pode pregar para gentil. Esse foi o problema de Jonas. Jonas recebeu autoridade e pensou: eu posso fazer o que eu quero, eu prego em Nínive, mas eu prego em Tarsis, mas eu não prego em Nínive. E Deus diz: não, eu não lhe dei autoridade para você fazer o que você quer, a autoridade é minha, eu delego, e você tem que fazer o que eu quero, porque a autoridade vem de mim, a autoridade emana de mim, e você tem que ser direcionado para aquilo que eu propus. 2, versículo de número 7 e versículo de número 8. Abra a sua Bíblia para acompanhar. Diz assim: à medida que seguirdes, pregai até que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é de qualquer jeito, eu já dei a mensagem. Eles não podiam criar a mensagem, apenas entregar. A mensagem não é nossa, a mensagem é dele. A unção não é nossa, a unção é dele. A palavra não é nossa, a palavra é dele. Nós temos autoridade para entregar uma mensagem e não para criar uma mensagem. Tem muitas pessoas que estão se perdendo, porque ele pensa assim: eu tenho autoridade, então eu posso fazer o que eu quiser com a mensagem. Não, você não pode. A mensagem é dele. Terceiro, a provisão. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Não vos priveis de ouro, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cinto, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Sabe o que Deus está dizendo? Eu cuido de você. Você não vai sair com tudo na mão. Eu mostro a você que eu vou lhe dando enquanto você anda, enquanto você faz a minha obra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus não promete luxo, Jesus não promete conforto, Jesus promete provisão. E esta noite Deus está dizendo para você: não vai faltar nada, não vai faltar nada. Eu sou Deus. Mas não é de qualquer jeito, tem estratégia. Olha o versículo 11 a 13. Diz assim: e qualquer cidade ou povoado que entrar, indagai quem nela é digno, e aí ficai até que retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Versículo: for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós outros a vossa paz. Sabe o que Deus está dizendo? Ele deveria ir até as pessoas e comer o que fosse oferecido. Tem gente que quer fazer a obra, quer fazer missão, mas está parecendo que é o rei do Brasil que foi fazer missão. E ele escolhe aonde dorme, aonde come, o que... Não existe isso. A estratégia é: quando você entrar, coma o que for posto para você. Sim. Versículo 13 e 14. Na verdade era 11 e 12, eu li o 13 também. 13 e 14. Se for feita, a casa for digna. 14. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa, daquela cidade, sacode o pó dos teus pés. Sabe o que está dizendo? Fala quem quer ouvir. Não gaste tempo para falar para quem não quer ouvir. Em último lugar, o perigo de rejeitar. Olha o versículo 14 e 15. A gente já leu 14, vamos 15. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ei, Jesus mandou alguém pregar? Mandou. Lhe deu autoridade para pregar, não foi? Foi. Você é dirigente de igreja, não é? É. Está pregando a palavra, não está? Tá. A pessoa não quer ouvir, não é? É. Pois no dia que Deus julgar ela, vai ter mais dó de Sodoma e Gomorra do que da pessoa que não ouviu a palavra que saiu da sua boca. Você já imaginou o que significa isso aqui, irmão? Você já imaginou o que é que Deus está dizendo aqui? Ó, meus discípulos, sim senhor, vá pregar a minha palavra, sim senhor. Tem gente que não vai querer ouvir. Sacode o pó da tua sandália e vai embora. E aí, na hora que eu julgar ele, eu terei mais dó de Sodoma e Gomorra do que aquela pessoa e aquela cidade que não quis ouvir a tua palavra. Olha que coisa séria. Mas vamos lá? Não é fácil. Não é fácil. Olha o versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo.
Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. O campo é minado. Quanto mais fiel, mais perseguido você vai ser, viu? Anote aí, quanto mais fiel, mais perseguido você vai ser. 2, prudência. Você não vê serpente saindo igual cachorro. Já viu a diferença de serpente para cachorro vira-lata? Cachorro vira-lata mate, mas não morde. Já serpente não, ela fica ali, ó. Como se dissesse assim, ó, se mexer, como uma serpente. Não ande falando demais. Não ande falando o que vai fazer. Não, seja prudente, seja simples. Versículo 17, o que é que diz o chegarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. A oposição, a perseguição será política e religiosa. Não temas, quanto mais você tiver com a mão estendida para fazer você prosperar. Versículo 18, o que é que diz o versículo 18? Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. Sabe o que é que Jesus falou? Vão te levar até o tribunal. E aí? Lá você vai pregar o meu evangelho e o meu nome será glorificado. Mas tem uma promessa. Não é fácil, mas tem promessa. Olha o versículo 19 e 20. Ou com aquele que é a vez de falar. Sabe qual é a promessa? Pode ficar em paz. A autoridade já está na tua mão. Mesmo que você não saiba o que vai falar, na hora que precisar só é abrir a boca que eu coloco a palavra. Que promessa de Deus. E o que mais, pastor? Por que não é fácil? Versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Um irmão entregará a morte aos progenitores e os matarão. A perseguição às vezes começa dentro de casa. Às vezes tem gente que vai ser seu inimigo ferrenho, e vai ser sua mulher, vai ser seu marido, vai ser um filho, vai ser uma mãe, vai ser um pai. Já está escrito na Bíblia. Às vezes seu maior inimigo não é fora, às vezes seu maior inimigo está dentro da sua própria casa. Próximo, versículo 22. Olha o que diz o 22. Sereis odiados de todo por causa do meu nome. A perseguição de fora, mas seja perseverante. Versículo 23. Olha o que diz o 23. Quando porém vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Sabe o que é isso? Tenha atitude. Não fique parecendo o derrotado. Ninguém quer me ouvir, mas eu estou aqui. O texto diz, está pregando, ninguém quer te ouvir? Vai para outro lugar que tem gente querendo ouvir a palavra. Tem gente com sede da palavra. Tem gente precisando do pregador para pregar a palavra. Não fique se matando para quem não quer ouvir a palavra. Dê a vida por uma ovelha, mas não se mate para pregar para quem não quer ouvir. Vamos lá, que ainda tem mais umas coisinhas para a gente encerrar. Nunca se esqueça. Primeiro, ser cristão não é fácil. Tem gente que diz, é fácil ser crente. Não é não. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, se ao servo o seu senhor chamaram de Beelzebu, quanto mais vocês. Não é fácil ser crente. 2. Não tenha medo. Versículo 26. Olha o que diz o 26. Portanto, não temais, pois nada é encoberto que não há de ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Vai ter perseguição, vai ter levante, vai ter problema, mas não tenha medo, que eu vou tirar as máscaras. Eu vou tirar as máscaras e eu vou mostrar quem é e quem não é. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 29. Não esqueça, o que é que diz o 29? Diz assim: não se vende 2 pardais por um as, e nenhum deles cairá na terra sem o procedimento do seu pai. Levante a sua mão aonde você estiver e diga: o meu Deus está no controle. Não é fácil ser crente. Não tenha medo que Deus vai agir por você, mas não se esqueça que Deus está no controle. Está difícil, mas Ele está no controle. O mar está revolto, mas Ele está no controle. A porta está fechada, mas Ele está no controle. Não tem saída, mas Ele está no controle. E em último lugar, não se esqueça, versículo 32. Portanto,
todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Sabe o que é que Deus está dizendo? Versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei. Tenha coragem para dizer: eu sou crente, ainda que alguém venha tentar tirar sua própria vida, vale a pena morrer por amor ao Evangelho, vale a pena morrer para dizer a verdade. Versículo 34 até o versículo 36. Não penseis que vim trazer paz na terra, mas não vim trazer paz, vim trazer espada. Tem gente que diz: porque esse irmão, quando prega, as pessoas ficam assim, tudo meio chateada. É porque tem gente que não quer mais pregar a verdade, tem gente que quer pregar o que as pessoas querem ouvir. Então anote isso no teu coração. Jesus não veio estabelecer paz a qualquer preço. Paz a qualquer preço não é paz, é corrupção. Tem gente que ele gera uma paz, mas é uma paz mentirosa, é uma paz que é enganosa. A verdade provoca reações, mas o Senhor é o Deus que honra quem fala a verdade. Renúncia exige exigência. Olha o versículo 37. Quem ama o pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama sua mulher, seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, mais do que Jesus, você não é crente de verdade. Pastor, e agora? Eu quase caí da cadeira. Se acerta de novo, volta, senta no sofá direito, se acerta aí. Se você ama as pessoas que estão em sua volta mais do que Jesus, você não é digno de ser chamado filho dele. Jesus exige o amor acima da nossa família, acima das pessoas que estão à nossa volta. E o que é que ele exige mais? Sacrifício. Versículo 38. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. Cruz é vergonha. Valores. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la. Todavia, quem perder a sua vida pela minha causa, achá-la. Olha o valor que Deus ensina. Deus está dizendo o seguinte: quem fica vivo, mas é covarde, perdeu a vida. Agora, quem morre por ser corajoso, por me servir, achou a vida. Porque quem morre em Cristo não perde, ganha. De número 40. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem recebe a vocês, recebe aquele que me enviou. Sabe o que Deus está dizendo? Nós temos autoridade para quando chegar em um lugar, se a pessoa não receber a gente, é como se estivesse rejeitando Jesus. Agora olha que moral, quando você chega em um lugar e alguém recebe você na sua casa, é como se estivesse recebendo o próprio Jesus, porque você tem autoridade de Deus.